Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Esse é o episódio número 63, gravado hoje, sábado, 1º de fevereiro de 2025, exatamente às 14 horas e 51 minutos. E esse vídeo foi inspirado por uma conversa que eu tive hoje pela manhã com um grande cliente meu, um empresário muito competente. E ele me passou uma reportagem sobre a Starbucks. E ele disse, pô, Mubarak, faça um vídeo sobre esse assunto, porque é muito interessante o que aconteceu com o Starbucks e o que nós, empresários, podemos aprender com ele. Pois o que aconteceu com o Starbucks? O Starbucks teve alguns problemas financeiros nos últimos anos. O Starbucks teve problemas raciais, porque houve uma encrenca numa loja sua. Não que ele tenha sido racista, mas vocês sabem como anda o mimimi hoje, principalmente nos Estados Unidos, e houve esses problemas, e depois desses problemas com 2 negros nos Estados Unidos, o Starbucks declarou que qualquer pessoa que entrar numa loja da Starbucks é cliente, mesmo que não compre nada. Mesmo que entre, usufrua durante 4 horas do Wi-Fi, usufrua durante 4 horas da energia elétrica, usufrua 4 horas de um lugar para trabalhar para si próprio, não para o Starbucks, tomando o lugar de quem vai na cafeteria gastar o dinheiro que sustenta o Starbucks. E todo esse conjunto de mimimis e algumas ações do SEO, isso fez com que o Starbucks começasse a enfrentar um endividamento crescente, uma queda nas suas ações. Bom, e agora, novo CEO, com essa reportagem que o meu cliente mandou para mim hoje de manhã, a Starbucks está back to basics, de volta para o básico. Então, isso aí que eu estou falando nesse vídeo é para que a gente não corra o risco de, nas nossas empresas, em outras dimensões, cometer os mesmos erros, porque isso destrói uma empresa. Esse negócio de esquerdismo, de mimimi, de movimento woke, de DEI, diversity, equality, inclusion, diversidade, igualdade, inclusão, cotas, abaixo a meritocracia. Isso tudo são estupidezes criadas pela esquerda, criadas pela China, pela Rússia, pelo Irã, para enfraquecer a Europa, como já fez, e para enfraquecer o grande baluarte da civilização ocidental, que são os Estados Unidos da América e o seu vizinho, o Canadá. Então, o que aconteceu? Um SEO do Starbucks, Howard Schultz, ele popularizou o conceito, eu estou lendo aqui, de que o Starbucks seria o third place, o terceiro lugar, a sua terceira casa. A sua primeira casa é a sua residência, a sua segunda casa é o seu escritório e a sua third place, a sua terceira casa seria o Starbucks, onde você iria lá, relacionamento humano, conviver com as pessoas, usufruir dos facilities do Starbucks e, quem sabe, comprar uma água mineral e depois de 4 ou 5 horas lá dentro você paga $2 e vai embora. Olha que estupidez. Olha que estupidez. Então, o Starbucks nada mais é do que uma cafeteria que vende café e alguns produtos similares e que reconhece que quem entra na cafeteria é o cliente. E quanto mais rápido esse cliente girar, melhor, porque senão o Starbucks não faz caixa. E sem caixa qualquer empresa morre. O básico do básico, back to basics. E aí, esse meu cliente disse, mas o que você acha disso, Mubarak? Aí eu fui pesquisar qual era a missão do Starbucks, o propósito, essa merda do propósito. E aí apareceu lá assim, o propósito da Starbucks, observem, vende café. O propósito da Starbucks é inspirar e nutrir o espírito humano através do café e da relação entre as pessoas. A Starbucks tem como objetivos celebrar o café e a sua tradição. Até aí tudo bem, eles vendem café. Construir um mundo melhor, mas que estupidez! Quem foi o imbecil? Quem foi o estúpido? Quem foi o idiota? E escreve que uma cafeteria quer construir um mundo melhor. Mas que ridículo! Ridículo! Terceiro, conduzir os negócios de forma humana. Por quê? Em algum momento os negócios não foram conduzidos de forma humana?
Ah, mas as fábricas do início do século XIX, as injustiças cometidas contra o trabalhador, o trabalho escravo, estas são as condições humanas. E se nós acreditarmos nos valores que constituíram a civilização ocidental, a lógica que veio de Atenas e a religião que veio de Jerusalém, esses são os pilares da civilização ocidental que vai melhorando com o tempo e é muito superior na condição humana à civilização oriental, que não tem esses pilares. Mas aí o cara diz conduzir os negócios de forma humana, mas que ridículo, que comprometimento imbecil, que frase subjetiva, que abstração, que romantização. É só uma cafeteria que vende café, água, um pãozinho e deu. Mais um ponto. Manter um compromisso contínuo com as comunidades. Olha a amplitude, manter um compromisso contínuo com as comunidades. Isso significa o quê? Significa dar dinheiro para as comunidades? Significa sustentar as comunidades? O que significa isso, idiota que escreveu essa frase? E quinto ponto, retribuir mais do que recebe, retribuir mais do que receber no que diz respeito às pessoas e ao planeta. Puta merda, por que não colocou logo a galáxia? Vocês entenderam? O cara que escreveu isso fumou maconha. O cara que escreveu isso estava transtornado. O cara que escreveu isso está intoxicado por alguma droga pesada. Planeta, nutrir, inspirar, é só café, cacete. Pois é, e toda essa romantização, esse bando de idiotices aqui, planeta, construir um mundo melhor, mas vai se catar. Você constrói um mundo melhor trabalhando e sustentando sua família. Você que é jovem, você constrói um mundo melhor fazendo a sua cama, respeitando seu pai e sua mãe, e estudando, poupando e aprendendo mais do que os outros. É assim que você constrói um mundo melhor. Vai se catar, construa uma família melhor, construa um casamento melhor, que está ao seu alcance. Eu já disse, uma das características dos movimentos de esquerda é colocar problemas que não têm solução, abstrações, construir um mundo melhor, contribuir para melhorar a vida no planeta. Não! Venda café, dê lucro, pague seus impostos, comporte-se em relação, segundo a lei, a questão trabalhista e a questão civil e a questão ambiental e deu para bola. Cresça, gere empregos. Muitos vão aprender com você, Starbucks, vão sair dali e fundar as suas outras cafeterias, vão concorrer com você, que beleza! Aumenta as opções para o cliente. Agora, não fique escrevendo, isso aqui é, sim, na melhor das hipóteses, uma fala juvenil, uma fala de quem ainda está com a mentalidade de 5, 6 anos de idade, de um adolescente maluco. Não é uma fala de adultos. Isso não é papo de gente adulta. Isso é papo de idiota, papo de criança, papo de adolescente e ruim. Bom, aí eu extraí 5 pontos, aliás, 4 pontos da conversa com o meu cliente e mais 4 pontos para a conclusão. Quais são os 4 pontos? Meu cliente falou assim para mim, mas Mubarak, você não acha que muitas vezes essas idiotices, ele concorda comigo, lógico, elas são feitas porque as pessoas têm bom coração, querem tratar bem o empregado, querem tratar bem o cliente? Aí eu disse para ele, não acredito nisso. Por quê? Bom coração com dinheiro dos outros. Ora, esse CEO deve ter ganho muito dinheiro e foi embora e deixou a merda feita. Bom coração é quando você faz coisas boas com o seu dinheiro, não com o dinheiro do acionista, não com o dinheiro dos outros. Eu não acredito nessa de bom coração, não. O dinheiro dos outros, não acredito. Segundo, a questão, eu já falei, do propósito de você escrever essas imundícies aqui. Mas e o que eu escrevo? Então não escreva nada, cacete. Para que você precisa escrever? Você só precisa vender café e gerar caixa. É o que você precisa. Ó, aqui na Starbucks, o nosso propósito é vender café e gerar caixa. Pronto. Qual é o problema? No fundo é isso. Back to basics. Terceiro, não esqueça que Starbucks e tantas outras empresas, elas nasceram num ambiente de juros próximos do zero.
onde frases estúpidas, estupidezes, esse plural existe em português, estupidezes, cresceram na boca, inclusive de herdeiros. Sabe o cara que foi criado já com o papai e a mamãe ricos? O cara que foi criado fofinho? O cara que foi criado com a babá dizendo que ele ou elas são espetaculares, e depois quando ele ou ela entram nas empresas e dizem as besteiras que muitas vezes dizem os herdeiros, todo mundo diz, oh, é um visionário, puxou o pai, puxou a mãe. Mas idiota, você está sendo enganado, seu estúpido. Mas quais são as frasezinhas? Quem lucra não cresce. Olha que um negócio foi feito para dar lucro. Não me entra na cabeça e não entra na cabeça de qualquer pessoa decente e minimamente inteligente um negócio que não dá lucro. Mas essa frase eu vi na boca de herdeiros. Quem lucra não cresce. Ah, vai se catar. A dívida são as dores do crescimento, Mubarak, mas você não sabe o que está dizendo. Você está repetindo bobagens como um papagaio. E o último ponto, antes da conclusão. Muitos gestores, disse o meu cliente, eles têm boas intenções ao aumentar quadro, por exemplo, ao tomar medidas que visam o customer experience, outra frase idiota, customer experience. As multinacionais adoram essa frase. A experiência do cliente. Coloque o cliente no centro de tudo. No centro de tudo está o acionista, que é quem investiu e está colocando o seu patrimônio em perigo, em risco. O cliente pode ser até a rainha, mas o rei, quem manda mesmo é o caixa. Caixa do acionista, o dividendo do acionista, o crescimento do acionista. Seu idiota. E eu disse para esse empresário hoje de manhã, gestores no nível de supervisão, coordenação, os níveis que você tenha, diretoria, conselho, eles não podem alegar desconhecimento. Sabe aquela história? Você não pode infringir a lei e quando for preso você diz, não sabia. Você não pode alegar desconhecimento da lei. Um gestor tem que se preparar, inclusive financeiramente, para entender as finanças de uma empresa. Se você é gerente de produção, se você é analista de compras, se você é diretor de logística, você tem obrigação de conhecer o demonstrativo de resultados, o balanço patrimonial e o fluxo de caixa. E os ratios, as relações entre esses números. Por exemplo, vamos fazer um teste com você aí que está me ouvindo, seu sabichão. Quanto deve ser a necessidade de capital de giro pela ROL? Você não sabe. 1. Quanto deve ser o CAPEX pela geração de caixa operacional? 2. Você não sabe. Qual um percentual correto sobre a receita operacional líquida do free cash flow? Você não sabe. 3. Qual é o percentual que você deve, no máximo, pagar de juros sobre a geração de caixa? Você não sabe. 4. Qual o percentual entre a relação entre lucro líquido e free cash flow? Você não sabe. 5. Qual a relação entre lucro operacional e geração de caixa operacional? Você não sabe. 6. E assim eu poderia ir indo. Você não sabe nada. Você não sabe nada. Se você não sabe nenhuma dessas 6 benchmarks, quem falou, quem não falou, qual é o número ideal, consulta números de outras empresas, você não sabe nada. Você não sabe nada. Você é um despreparado. Então, nenhum gestor, do supervisor ao presidente do conselho, ao chairman, pode alegar desconhecimento financeiro. É uma vergonha. Conclusão. Qual é o plano de ação oferecido pelo episódio 63? Primeiro, todos esses ratios, essas relações entre o que você tem que pagar, juros, você tem que gastar em CAPEX, com o lucro operacional e principalmente com a geração de caixa operacional, com a receita operacional líquida, com o free cash flow, você tem que gastar a necessidade de capital de giro, o seu capital alocado, a relação entre CAPEX e geração de caixa operacional, isso aí, você, se não sabe, chame um consultor como eu, que sabe isto, e implante na sua empresa. Segundo plano de ação, utilize alguns desses ratios como travas no seu orçamento. Por exemplo, vamos supor que você vai me perguntar, Mubarak, qual é a relação ideal entre a folha de pagamento total com benefícios total e a receita operacional líquida? E eu vou dizer para você 14, 15%. E aí você vai dizer, mas como é que eu consigo isso na minha empresa? Primeiro, demita um monte de gente e chegue nesse número.
você engordou a empresa. Segundo, deixa esse número travado. Aí apareceu alguém e diz, eu preciso botar mais não sei quem, então quem vai sair para essa pessoa entrar? Não extrapole esses ratios. Terceiro plano de ação. Nunca dê o que você não pode tirar depois. O Starbucks, com esses idiotas iniciais, o Starbucks colocou que quem entra na loja é cliente, não precisa gastar, que a loja tem que ser o third place. E agora, para tirar isso? E quarto plano de ação, nunca contrate quem você não puder demitir depois. E só para finalizar, os números 2024 do Starbucks. Alguns números, bem rapidinho. Receita líquida, 34 bilhões de dólares. Lucro líquido, 13,5 bilhões de dólares, ou seja, um lucro líquido aproximadamente de 10%, o que para um varejo está bom. Geração de caixa operacional, aqueles números que você não sabe e deveria saber. 6,5 bilhões de dólares. Isso aí é quase 20% da receita, o que é um número excelente. O benchmark é 10%. Free cash flow, 2,9 bilhões, ou seja, o free cash flow está quase próximo do lucro, 80% do 90% do lucro. Isso é um número muito bom, quer dizer, você converte 3,5 bilhões de um número contábil num número líquido de cash de 2,9 bilhões. Porém, todos esses problemas anteriores geraram uma dívida líquida para o Starbucks, e é por isso que ele está back to basics, de 22 bilhões de dólares. E quando você divide a dívida líquida pelo free cash flow, você vê que a empresa está endividada pelos próximos 7,5, 8 anos. Ela precisa 8 anos para pagar a dívida, quando o melhor seria que ela precisasse 2 ou 3 anos. E, por favor, só aquela observação de sempre. Não me pergunte, que eu vou considerar você um idiota, sobre o maldito EBITDA. Ele não serve para nada. Paulo Mubarak gravou o episódio número 63. Hoje, sábado, 1º de fevereiro de 2025.